Bem-vindo ao passo a passo do simulador. Eu quero me apresentar, meu nome é Fábio, mais conhecido como Alemão MK5, né, nos perfil. E aí eu acabei fazendo o meu simulador, né? Então, muitas pessoas pediram para mim fazer um passo a passo, como eu fiz ele, né? Então eu decidi e eu vou começar a fazer agora. Do começo, né, até o fim, até ele ficar nesse jeito aqui, né? Praticamente está pronto esse aqui, né? Falta uns pequenos detalhes. Então, para começar, a gente precisa saber assim, qual o painel que você vai querer fazer, né? O seu projeto. Esse aqui eu não sabia e eu comprei esse painel aqui que é um Jetta MK5. Mas antes de eu comprar, eu não entendia, né, muito. Então eu comprei ele porque achei uma oportunidade boa e acabei fazendo com ele. Só que ao longo do processo da construção, quando eu cheguei no ponto de querer fazer o painel de instrumento funcionar, né? Eu acabei descobrindo que esse carro ele trabalha com Redcam, que o Redcam, esse painel ele trabalha com um módulo, aí eles chamam de Redcam. Então, tudo que acontece no painel é um módulo que controla, né? Então, no caso, sai dois fios só, que é o CAN high e CAN low do painel e vai para o módulo, né? E eu não consegui fazer, não consegui até agora não consegui fazer, né? Tem pessoas que conseguem fazer funcionar, né? Mas eu não tenho todo esse conhecimento para isso, né? E aí o que eu decidi? Eu vou colocar um painel de um carro antigo, que os carros antigos eles trabalham com a pinagem. Cada pino atrás do painel ele refere a alguma coisa é, dos coisas, né? Tipo conta-giro, sensor de temperatura, combustível. Então cada um desses tem um pino. Não é que nem o Redcam que é dois só que controla tudo. E aí tem uns positivo, negativo, iluminação do painel. Então o que eu acabei fazendo? Peguei um painel de um carro antigo, que no caso esse aqui é de uma BMW modelo E36, que é 92, 95, não sei certo. E aí eu consegui fazer ele funcionar. Então o que eu vou falar? Com a minha experiência de ter feito ali, né? Eu posso dizer que se você quer uma coisa mais fácil de fazer, tenda a procurar painéis de carro mais antigo, né? Painéis de carro abaixo do ano 2000. Tem modelos que é um pouco acima de 2000, ele também não tem Redcam. E aí, o que dá para fazer? Para vocês, que nem eu não sei de todos os painéis, né? Então, o que a gente faz? A gente procura no chat GPT quais são os carros que não tem. Aí você vai escolher desses carros para você fazer, né? Outra coisa. Eu não dou bola para o painel de instrumento funcionar. Eu quero só jogar assim mesmo e não vou dar bola. Aí tu pode comprar de qualquer carro, que não vai fazer mal. Agora, se tu quer fazer assim, aí tem que ser carro abaixo que não tem o Redcam. Tem um outro jeito de fazer que seria o quê? Aqui no lugar do painel, a gente colocar uma tela, um tablet ou um celular, alguma coisa assim. E aí em volta mandaria fazer uma moldura em 3D, né? Uma moldura com a tela no meio. Que hoje em dia os caras que andam com o carro preparado, eles usam aquela Futec. E geralmente eles colocam aqui. Tem uns caras que colocam, né? Então aí só precisa do tablet e o programa SimHub, que ele vai fazer a telemetria do jogo, vai passar ali. Então aí poderia ser qualquer carro novo, mais velho, qualquer carro que não vai interferir em nada. Então, se você quer fazer assim, pode comprar qualquer painel, entendeu? Mas assim, ó, a diferença fica na precisão, né? Esse aqui não seria tão preciso
e você já usando um celular ou um tablet junto com o SimHub, ele vai ficar 100% preciso, né? Outra dúvida, em consoles, eu não tenho certeza, 100% de certeza, mas eu acredito que não funciona um painel de instrumento assim. Por quê? Você precisaria do programa SimHub e também de um Arduino, que ele vai no painel, né, para fazer configuração e ele passa a telemetria do jogo para o painel. Então, para a console, o painel de instrumento não vai funcionar. Outra coisa, assim, mas eu quero usar um console, né, um videogame, e quero ter o painel assim só para jogar. Aí vai dar certo. Só tem outro ponto. Do jeito que eu fiz, né, com o motor de overboard, o sistema do volante, ele também não funciona em videogames. Porque a gente usa um programa e a gente tem que fazer configurações, várias coisas, né? Aí usa uma placa, então ele também não funciona. Só que dá para fazer. Aí você precisaria daqueles volantes comprados, sabe? Tipo um Logitech, um exemplo. Aí daria para fazer um sistema de colocar ele aqui num lugar aqui assim. Ver um jeito, eu vou fazer ainda o vídeo assim mostrando como poderia ser feito. Então viria o Logitech no lugar daqui, né? Do sistema que eu estou usando. E aí você poderia jogar todos os jogos e tal num console. O câmbio teria que ser um câmbio do Logitech também, né? E tal. Porque aí esse câmbio aqui USB também não funciona em videogames, né? Então, assim, as vantagens de tu usar um volante pronto, aqueles comprado, e a desvantagem de usar esse sistema que eu estou fazendo. Esse sistema que eu fiz aqui com o overboard, ele não reconhece todos os jogos. Então, eu quero jogar Forza, né? Forza ele não reconhece o jogo. Então não funciona. Vários jogos assim, arcade que eles chamam, né? Que não é tão simulador, tipo Need for Speed, esses jogos aí não reconhecem, infelizmente. Eu fiquei sabendo depois que eu fiz o sistema só. Então ele é focado em jogos de simulador. Tipo Assetto Corsa, o Euro Truck de caminhão dá para jogar. Tem de Rally, o Dirt Rally 2.0, tem o e-Racing. Tem outros jogos que eu não tenho de cabeça, mas jogos de simulador você vai conseguir jogar. Mas para quem tiver dinheiro e quiser investir, dá para comprar umas bases prontas, tipo da Moza, da Fanatec, Camus, tem várias bases prontas, da Logitech, que você poderia fazer a adaptação ali, né? E aí você poderia jogar todos os jogos, né? Isso focado no computador, né? Se tu for usar um computador com essa base e tal, você vai ter aí também o painel de instrumento, pode usar qualquer câmbio, os pedais aí tem a opção de fazer que nem eu fiz com os pedais de carro, né? Acelerador, ou você pode comprar o pronto, né? Se o cara quer facilitar, pode comprar pronto, que é tudo plug and play, né? Só conectar e aproveitar. Então tem que estar tudo ciente nisso antes de começar a querer fazer o projeto. Então eu quero fazer o quê? O que eu quero na real? Eu quero fazer ele bem assim que nem eu fiz, caseiro, assim. Já tem que saber os pontos negativos. Não, eu vou usar um console, também tem que saber. Dos painel, qual painel eu vou comprar? Eu vou comprar um carro mais novo, então vai ter as dificuldades. Se a pessoa conhece alguém ou que entende muito de programação para fazer funcionar um painel com Redcam, dá para fazer também. Então, por isso que esse vídeo é o primeiro, porque a gente tem que saber tudo o que a gente quer fazer antes, para depois ir seguindo os próximos passos e já saber o que está fazendo e o que está comprando, para não depois no meio ali dar algum problema, né? Então é isso aí. Os painéis de carro mais antigo daria para tentar fazer funcionar. Painéis mais novos é mais difícil. Aí tem os pontos negativos ali do sistema que nem eu fiz. Mas tudo dá jeito, né? O que importa um pouco
é o investimento que o cara vai fazer. Então é isso aí. O próximo vídeo eu vou fazer mostrando as peças que a gente precisa já comprar, né? Porque enquanto eu vou me decidir, então tu tem que se decidir de qual painel tu vai usar, qual o sistema que tu vai fazer, né, do volante. Então essa é a primeira coisa. Aí depois a gente, eu vou usar uma base pronta, então tu já não precisa comprar as peças que eu vou listar depois, né? Se vai fazer igual eu fiz, então tem as peças. Então é isso aí, vamos pro próximo vídeo.